professor, professora, querido aluno, jovem graduando. Eu sou a professora Rosiane e trago hoje, como proposta metodológica, o caderno interativo, professor. Isso mesmo! Antes de demonstrar como produzir o caderno interativo, é preciso entender o que é um caderno interativo. Para isso, eu fiz uma pesquisa e, com base na neuropsicopedagoga Janaína Spolidório, o caderno é praticamente um caderno de estudo e ensina o aluno a estudar. O motivo principal, na verdade, é justamente esse: ensina a estudar. Por esse motivo, recomendo fortemente que o aluno tenha um caderno só para ser usado como caderno interativo. Essas são as palavras de Janaína Spolidório. E, com base nessas pesquisas que ela aprofundou, o caderno vai nos ajudar, né, com esse ensino-aprendizagem do aluno. E para a produção de um caderno interativo, quais são os materiais necessários aí para fazer o caderno? Bem, cola, tesoura, lápis de cor, papel A4. E aí, professor, se você quiser também algumas xerox do material que você estiver fazendo, seria interessante você reproduzir do conteúdo que você está abordando com o seu aluno. Você pode aí reproduzir algum material, levar já para ele só recortar e colar no caderno. Vamos então agora às dicas necessárias para a organização do caderno interativo. É importante que a forma como você montou o seu caderno esteja fresquinha na sua memória, pois ao montar você poderá antecipar as dificuldades dos alunos e dar dicas antes que eles tenham a dúvida. Com isso, o professor tem outra tarefa para fazer e certamente o caderno interativo não deve sobrecarregar a rotina pedagógica. Quando, porém, o caderno interativo pode ser usado? Bem, você pode destinar um dia da semana, professor, para o uso do caderno e, de preferência, para fazer uma revisão. Fica muito bacana. Nós vamos agora partir para as recomendações para o uso do caderno interativo. Primeiro, é aconselhável o professor ter o seu caderno interativo com a atividade pronta. Segunda, nas primeiras vezes, faça a atividade mostrando como cortar e como dobrar as partes. Depois, é importante que os alunos comecem a fazer isso sozinhos, pois o foco deve ser o conteúdo e não a montagem. É importante destacar que este dia de rotina com o caderno interativo não é passatempo. Ele faz parte da rotina porque é o dia em que você revisa conteúdos com o caderno. No entanto, professor, é uma atividade tão divertida que os alunos irão aprender brincando. Agora nós vamos para a produção do nosso caderno aí interativo, professor. Eu fiz uma revisão da Primeira Guerra Mundial e vou disponibilizar algumas imagens para os alunos, como essas aqui, tá? Esse é um trabalho que eu organizei, professor. Tá lá no meu Instagram, @profhistoria2. Então, aqui vou disponibilizar para os alunos para fazer essa revisão geral, né? Primeira Guerra Mundial. Achei muito bacana esse aqui. Olha só, o aluno pode fazer isso aqui. E aí você disponibiliza algumas imagens. Pode ser em forma de trabalho mesmo, para ele ir respondendo, professor. A criatividade é sua. Então, vamos produzir o nosso caderno aqui interativo com algumas dessas imagens que eu elaborei. Isso aqui é de minha, algumas são de minha autoria. Vamos lá. Olha só, professor. Aqui o aluno cola e depois que ele colar, olha aqui, tem a primeira fase da guerra, a segunda e a terceira fase da Primeira Guerra Mundial. E aqui ele vai, então,
falar, né, fazer um breve comentário da primeira fase, da segunda fase e da terceira fase da guerra. Então, começa aqui a revisão logo pelas características gerais da Primeira Guerra. Aqui eu trago relatos de soldados na guerra. Então aí ele já parte para fazer a outra página, espera secar um pouquinho, né? Deixa essa aqui em branco para não ficar muito, né, tufado. Eu vou colocar somente aqui, ó, professor, dos relatos. O aluno vai ter que ler os relatos dos soldados e aí depois ele vai responder ao questionamento que eu coloquei. Então, estamos aqui montando o nosso caderno interativo, professor. E aqui tem o primeiro relato de um soldado, o segundo relato na Primeira Guerra Mundial. E eu fiz o seguinte questionamento para os alunos. Tomando como base o relato mencionado, descreva quais foram as principais dificuldades enfrentadas pelos soldados nas trincheiras. Então, ele vai tomar como base aí os dois relatos. Aí fica assim, olha. Você vai explicando, ele vai colando no caderno, depois ele responde, fica interessante ele ir respondendo isso, bacana. Aí você pode colocar aqui, né, também, vou deixar essa em branco, vou colocar aqui, vou usar esse espaço. Aqui eu já colei mais duas atividades relacionadas à Primeira Guerra Mundial. Aqui é uma atividade relacionada à participação do Brasil na Primeira Guerra, quando ele envia enfermeiras, né, em agosto de 1917. Então aqui eu coloquei a seguinte questão para os alunos: descreva 5 características da participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Aqui um texto falando um pouco da participação das crianças na Primeira Guerra, tem uma imagem também das primeiras crianças que participaram na guerra e por que elas participaram, e uma questão aqui de análise para os alunos interpretarem. Aqui nós temos um caça-palavras todo direcionado a algumas palavras da Primeira Guerra Mundial. Então, professor, professora, esse aqui é o caderno interativo, bem prático, simples, né, de se montar. Você vai montar com o que você tiver aí, com as imagens que você tiver, do conteúdo que você estiver fazendo, trabalhando com os alunos. Eles vão ficar simplesmente maravilhados com esse tipo de revisão e você vai só explicando, produzindo aquela interação com eles, passando as imagens para eles irem colando, e dessa forma você vai deixando a tua aula atrativa, dinâmica e bastante diferenciada. Professor, professora, se você gostou dessa proposta de atividade, deixa o teu like, te inscreve aqui no canal para dar uma força para a professora. Um forte abraço e muito sucesso na sua aula, professor!